I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje trago comigo o Luís Martins, comentador e jornalista do Canal 11. Luís, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer estar a falar um bocadinho de futebol contigo. Obrigado eu pelo convite, Rafael. É sempre um gosto falar de futebol em qualquer espaço, desde que seja para falar de bola, estou sempre disponível. Já sei que alguns companheiros meus no Canal 11 já cá estiveram também, e é por isso um gosto também ajudar quem gosta de falar de futebol. Luís, a primeira pergunta que te faço é, enquanto jornalista, podes dar a tua opinião sincera sobre os mais diversos temas ou tens de ter muito cuidado com as tuas palavras? Eu vou-te falar da minha experiência. Eu comecei no Mais Futebol como estagiário, depois passei a fazer parte da redação, tive ali uma participação também no Mais Futebol programa e depois na TVI, antes de vir aqui para o Canal 11, que foram os meus últimos 3 anos de carreira, não é? Desta curta carreira. E eu em nenhum momento senti qualquer pressão, ou não digas isto, não podes falar sobre isto, não podes falar sobre aquilo. Agora, cabe a cada um de nós também ser inteligente, até para gerirmos a nossa carreira, em alguns temas, ou a forma, não é não dizer, é a forma como se diz. Eu acho que isso pesa um bocadinho a forma como passamos para as pessoas. Ser radical ou não numa opinião, ter verdades absolutas ou não, mas sobretudo a forma como dizemos, porque é diferente dizer uma coisa corrosiva, como se não houvesse volta a dar, ou dizer aquilo que pensamos, dar uma crítica, mas deixar a porta aberta para que a coisa possa ser de forma diferente, porque não existem verdades no futebol. Eu estou a falar, por exemplo, de algum jogador. Se me perguntasses por algum jogador que eu não gosto ou que eu gosto, eu não posso dizer que ele é perfeito e vai ser sempre o melhor, ou não posso rasgá-lo e dizer que ele nunca vai poder melhorar no futuro. Eu acho que, como jornalista, devemos sempre, e sabemos fazê-lo bem, a maior parte das pessoas que eu leio, é medir aquilo que são as nossas palavras. Acho que isso é mais importante. Ok. Já agora, também comentas alguns jogos de futebol. Existe essa preparação por trás. A minha pergunta é, qual é essa preparação? Vês vários jogos das equipas em questão ou já existe um conhecimento das equipas que tu vais analisar, comentar? Eu já narrei, vou comentar jogos, já comentei jogos. Aqui o papel é diferente, ou seja, o estudo para esse jogo é diferente. Olha, como narrador, vou ver, tenho a minha base de dados, por exemplo, aqui no Canal 11, campeonatos que mais acompanhamos, Brasileirão, Liga 3, Liga BPI, mas faço a minha base de dados, o plantel, e depois vou atualizando, ou seja, vou ver os clubes onde os jogadores já jogaram, os golos que têm, os jogos que têm, as assistências que têm, a nacionalidade. Isso é tudo importante para sabermos do jogador. Depois, a nível do narrador, importa vermos também aquilo que é o histórico de confrontos, quantas vezes é que aquela equipa já ganhou em casa, os últimos 5 ou 6 jogos, o que é que tem ditado naquele estádio, ver as ausências, naturalmente, essas questões, ver que os jogadores cruzam uns com os outros, o registro dos treinadores, um com o outro, um com aquela equipa e um com o outro treinador, com o rival, ou seja, ir buscar muita informação. O narrador tem que ir buscar muita informação para depois fazer a sua narração e juntar dados, ou seja, o Corinthians-Flamengo, que nós fazemos aqui, ver o Corinthians entra quase sempre a ganhar com o Flamengo não tem ido para cima, imagina 1-0 para o Corinthians. É uma informação que te fica na cabeça que olha, o Corinthians volta a marcar primeiro, embora tenhamos depois tudo apontado, mas eu acho que essa preparação, eu demoro ali, quando vou fazer um jogo, 1 hora, 2 horas, a ir dados, a ir beber. Comentar é diferente. A tática é importante mais para o comentador. Para o narrador é importante. Se ele gostar do jogo, então fica mais documentado, mas o comentador tem um trabalho diferente. Eu acho que como comentador não é muito relevante se jogou num sítio, se jogou noutro. Importa saber, mas o que é? Que tática é que foi utilizada nas últimas partidas? Qual é o modelo daquele treinador? O que é que falta se há um lateral direito que está lesionado e porque é que aquele jogador é opção? Ou seja, cabe ao comentador explicar ao telespectador o que é que está a acontecer. Mas imagina, tu tens essa informação a ver jogos
A ver, Também, claro. mas apoias também em alguns artigos relativamente a essas equipas, imagina de diversos autores a falar sobre como essas equipas jogam. Sim. A procura, comentar, é ver, essencialmente ver, porque nada melhor do que nós vermos, para conhecermos até os jogadores, aquilo que eles fazem, mas depois sim, ler o que é que a imprensa diz, por exemplo, no Brasil, e estou a dar este exemplo, nós damos muitos jogos aqui do Brasil, ler o que é que está a passar, o Globo Sport, por exemplo, tem um bom comentário, e ver depois, perceber, nós conhecemos da praça, não é? Comentadores que fazem e que escrevem, o que é que eles dizem, o que é que eles não dizem, e isso são tudo conteúdos para que depois a transmissão seja mais rica e que a margem de erro que existe muito no futebol seja mais diminuída, não é? Isso é que é o mais importante, é falharmos o menos possível. Claro, porque quando falhas. Sim, mas o comentador, o melhor comentador é aquele que durante o jogo está a interpretar, ou seja, ele tem essa preparação toda, mas depois se no jogo não souber interpretar o que está a acontecer no jogo naqueles segundos, não vai ser um bom comentador, para além do lado comunicativo que tem que ter, porque eu posso ver durante 3 horas, 3 ou 4 jogos daquela equipa, e depois até chego aos pontos e leio um texto, leio outro, o que é que ele pretende, mas depois no jogo, sem rede, não é? Porque não estamos a ver mais nada, não estamos a parar a imagem, não estamos a ler um texto de alguém que escreveu. Se eu não souber interpretar o que é que está a acontecer, isso vai fazer de mim um pior comentador, naturalmente. Claro, até porque podes iniciar a dizer que determinada equipa joga de maneira X e chega ao jogo e altera completamente a estratégia. E tens que justificar porque é que aquilo aconteceu, o que é que o treinador está a perceber, o que é que pensou para aquele jogo, e isso são segundos, não é? Não há rede nesse aspecto, e isso faz parte, um bom trabalho, perceber o que é que aquela equipa faz, mas depois interpretar ao máximo durante o jogo. Claro. Imagina, quando tiveres uma oportunidade de comentar então o teu Atlético de Madrid, achas que vais conseguir ser na mesma sério, imparcial, ou achas que vais ter emoções que podem tomar um bocado conta de ti? Eu gosto muito do Atlético de Madrid, não é? Público, falo até no Futebol Tal, eles brincam com isso. Não sei se vou alguma vez comentar ou narrar um jogo, nem sequer me preocupa. Se o puder não fazer, não me faz diferença. Mas se eu fizer isso também não vai pesar, porque quando estamos num jogo, estamos tão, eu pelo menos, quando estou a narrar ou estou a comentar, estou tão absorvido por aquilo que é o jogo que não me interessa se o golo é do Atlético de Madrid, se é do Atlético de Bilbao, se é do Sevilha, porque aquilo que nós temos que passar para as pessoas é a mesma coisa. Não acho que vá interferir, porque eu nisso sou um bocadinho frio. Sou muito frio. Até mesmo a ver jogos, sou demasiado frio. Ver o Atlético de Madrid não vibro muito. Estou sentado a ver o jogo tranquilo, não vibro muito. Por isso eu acho que não vai influenciar muito. Ok, mas imagina, narrar e comentar, não colocas diferentes emoções em cada uma delas? Por exemplo, não tens de ter mais emoção a narrar, por exemplo? Claro, claramente, sim. O narrador tem que passar muito mais emoção do que passa o comentador, isso sem dúvida alguma. O narrador terá mais emoção, mas a emoção de que falas é a emoção da palavra, do festejar um gol. E isso depende do momento, porque às vezes acusam narradores, gritou mais o gol daquela equipa, da equipa A do que da equipa B. Mas sim, mas se calhar o gol da equipa A foi melhor, ou seja, foi um gol mais espetacular, foi uma jogada melhor, o momento é diferente. Isso tudo pesa no momento em que estás a narrar. Um grande golo é narrado de forma diferente do que um golo por um 4-0 encostado ao segundo posto, uma coisa assim. Isso tudo são variáveis do jogo. Mas não meto nessas variáveis gostar do clube A ou clube B, isso acho que não. Ok. Ainda sobre este Atlético de Madrid, o que é que achas que falta para voltarem a ser um clube de topo europeu? Podes-me dizer que já o são, eu vou-te dizer, mas que os resultados não têm comprovado isso. Por exemplo, esta temporada. Achas que está a faltar ali alguma coisa? Eu acho que o que falta é a noção que as pessoas têm, ou seja, o Atlético por ter estado em 2 finais de Liga dos Campeões, por ter sido campeão há 2 anos e ter sido também recentemente 2 vezes, em 10 anos foi campeão 2 vezes, deu a noção às pessoas que consumiram de que o Atlético era um clube de topo em Espanha. Topo, eu digo, a parte de Barcelona e Real Madrid. E é mentira. Por exemplo, o ano passado o Atlético de Madrid pagava menos salários do que o Sevilha, por exemplo, de Lopetegui, que até esteve envolvido na luta pelo título. Agora, eu considero que seja um plantel de topo. O que é que faltou ao Atlético de Madrid? Faltam alguns jogadores. Falta, por exemplo, uma defesa que não é de topo, de certeza absoluta. Tem um jogador que é de topo, que é o Jiménez, na minha opinião, mas que muito inconstante, com muitas lesões, isso prejudica-o, e falta isso, falta ter uma defesa melhor,
e faltava se calhar não jogar no campeonato do Real Madrid e do Barcelona, porque quando um está mal o outro está bem, quando um está bem o outro está mal, e quando estão os dois bem, então é um cabo dos problemas. Mas eu acho que a noção das pessoas é que faz, e sobretudo o João Félix e os 126 milhões em Portugal, isso teve muito eco, fez com que o Atlético fosse para as pessoas um eterno candidato ao título, e não, eu acho que o Atlético de Madrid é um eterno candidato a estar sempre na Liga dos Campeões e a meter-se na luta por essas equipas. E por isso, eu acho que a época passada foi má, mas eu nunca colocaria, como há 2 anos, num candidato ao título. É um candidato a estar na luta e não no título. Sim, mas atenção, há 10 anos venceram o campeonato. Convém Sim, mencionar. um candidato, sim, o Leicester também ganhou a Inglaterra e ninguém nos coloca como campeões, embora seja diferente naturalmente, porque tem jogadores de outro gabarito. Foi um campeonato difícil para o Real Madrid, pensava para o Barcelona, que vive uma fase, agora, por exemplo, um investimento brutal, mas por exemplo, eu acho que o Atlético pode ser mais forte na Liga dos Campeões e falta ali ao Simeone um toque mais criativo, ofensivo, porque é uma equipa mais complicada de bater a 2 eliminatórias do que num campeonato com regularidade. Ok, já agora, dá-te prazer ver essa equipa jogar ou é somente o prazer de adepto? Não, porque dá prazer porque eu sou um eterno apaixonado por futebol e não tem a ver com o Simeone. Eu gosto de todos, e quando digo isto, é possível gostar do Guardiola, é possível gostar do Simeone, é possível gostar do Klopp. Se me dizes que o espetáculo do Guardiola contra o Klopp é muito melhor, mas o Atlético de Madrid, para as pessoas, é aquele espetáculo nesses jogos que as pessoas todas veem, que é o Barcelona, que é o Real Madrid, que é o Bayern de Munique numa Champions, o Liverpool numa Champions. Isso prende com a ideia do treinador, de baixar linhas e tentar explorar aquilo que ele acha que é mais forte na sua equipa. No campeonato, o Atlético de Madrid normalmente é uma equipa que tem mais bola que o adversário, é uma equipa que tenta assumir os jogos, sobretudo quando estão 0-0 ou em desvantagem. Quando está a ganhar, depois baixa ali uns metros, é verdade. Mas eu acredito que esta época possa melhorar ainda um bocadinho mais, se os jogadores não se lesionarem, se o Félix tiver alguma constância naquilo que são o não ter lesões, mas dá-me prazer, porque dá-me prazer ver vários estilos, porque a história do futebol prova, não há nenhum estilo que ganhe sempre, nem o estilo do Guardiola no Barcelona ganhou sempre, nem o do Simeone vai ganhar sempre, nem o Klopp vai ganhar sempre. Sim, mas esta pergunta é muito pessoal, imagina, não é não te estou a perguntar se aquela fórmula vai ter sucesso ou não, estou-te a perguntar se gostas mesmo de ver aquele tipo de futebol. Eu gosto porque eu prefiro ver o Guardiola, sem dúvida. Prefiro ver uma equipa de Guardiola, prefiro ver uma equipa que queira dar espetáculo. Mas eu gosto porque retiro coisas táticas dali, defensivamente, e o meu olhar quando estou a ver um jogo é muito mais tático hoje em dia do que de adepto, do que divertir-me com o jogo, porque eu gosto de perceber o que é que o Simeone faz com a linha, quando é que ele usa a linha de 4, quando é que o Carrasco baixa para a linha de 5, quando é que está com essas... Porque sendo um jogo, há uma diferença que eu faço muitas vezes, que é jogar bem ou mal, jogar bonito ou feio. O Simeone, acho eu, joga bem, mas joga feio para as pessoas. O espetáculo é um bocadinho feio, porque ele é demasiado pragmático, porque tem uma ideia de que a bola não é tudo, não é o mais importante, e leva os jogadores consigo nessa ideia, e ali depois vem porquê? Porque treina, porque joga aquilo que treina, que é, acho eu, que é a sua equipa aproveitar determinados momentos do jogo para ferir o adversário. Era, por exemplo, a equipa na Europa há uns anos, precisava de menos segundos para fazer golo ao adversário, ou seja, quando recuperava a bola era uma equipa muito forte nessa transição. E olhar para o jogo é perceber, mas como é que eles fazem isto? Quem é o jogador que é ali decisivo na saída para a transição? Porque é que agora ele joga com 5 e não joga com 4? E eu vou buscar prazer essas coisas. Agora, se me dizes, se eu fosse, por exemplo, diretor de um canal para meter uma hora de prime, não é? De audiência, se ia meter o Barcelona, o Real Madrid ou o Atlético de Madrid, ia meter os outros, porque o futebol é mais apelativo. Mas eu consigo retirar prazer em qualquer tipo de futebol. O Sérgio Conceição ou o Veríssimo agora na Liga dos Campeões fizeram muito isso naqueles jogos com o Ajax, com o Liverpool, e dá para tirar prazer. Em alguns momentos dá, mas futebol é isso, não é? É perceber quem é que é superior e o que é que eu, com as minhas fragilidades, vou poder fazer moça no adversário. Mas tu achas que o Atlético tem essas tantas fragilidades como tem outros clubes? Tem, eu acho que tem. As pessoas têm a ideia do João Félix e dos 126 milhões. Mas não é só o João Félix, repara, já é uma equipa
nos últimos anos tem feito bons investimentos, tem uma boa equipa. Podes-me dizer que se calhar não tem o mesmo que outros clubes como o Liverpool ou o Manchester City, e agora até mesmo o Barcelona, se calhar tem. Mas o Atlético tem um plantel riquíssimo, acho eu. Eu acho que tem um plantel desequilibrado, tem um plantel com muitas soluções para aquilo que é a frente de ataque e com poucas soluções defensivas. O De Atlético, acordo. metade de uma época só com o Versálico a lateral direito, com Reinildo e Renan Lodi a laterais esquerdos, com centrais só tem Felipe, Hermoso, Jiménez e Savic. Parece uma boa dupla, um bom quarteto de centrais, é verdade, mas com as lesões que tem e olhando para os adversários não me parece igual. O Trinca é o Kondogbia. Os nomes, e depois à frente sim, à frente está recheado, Carrasco, Lemar, Soares, Marcos Llorente, agora Morata, Mateus Cunha, que é um jogador que eu acho que é um jogador, Ángel Correa, Griezmann, são muitos, só que jogar todos, e eu acho que é isso que às vezes as pessoas têm uma... E eu também exigiria mais, mas eu acho que é um plantel bastante desequilibrado, porque a defesa não basta ter um grande Oblak, que não é isso que vai fazer funcionar no tudo. E eu acho que é um plantel desequilibrado. Vamos ver agora, por exemplo, o Witzel é uma contratação para esta temporada, não é uma contratação sonante nesta fase da carreira do Witzel. Vamos ver o que é que dá. Saúl regressou, já foram buscar o lateral direito. Acho que esta é uma época, parece-me um plantel mais equilibrado. Falta um central ou não? Se o Jiménez, se eles estiverem fisicamente opcionais, forem a opção regular, quer o Jiménez, quer o Savic, que estão sempre lesionados, sim, eu gosto muito do Hermoso quando jogam com 3, por exemplo, o Reinildo a fazer aquela posição de central pela esquerda, mas sim, se não houver tantas lesões, parece-me um plantel melhor para fazer frente ao Real e ao Barcelona. Acho que não, porque os outros são demasiado fortes. A tal surpresa na Champions pode sempre acontecer. Ok. Última pergunta sobre o Atlético. O Simeone é para continuar durante alguns anos ou já é um casamento que está a começar a ficar um bocado desgastado? Olha, eu acho que é até ele quiser, é até quando ele quiser, porque eu acho que as pessoas... Eu não gosto muito da memória no futebol, porque o futebol é o que se está a passar, mas a verdade é que o Atlético foi campeão há 2 temporadas. E fazendo uma comparação, por exemplo, é o mesmo que o Sérgio Conceição. Este ano foi campeão, mas na temporada passada não foi. É o mesmo que dizermos, mas olha, o Sérgio já não dá, já passou de prazo porque este ano não foi campeão. Não me parece, e o Porto é um candidato muito sério ao título, sempre todos os anos em Portugal. Eu acho que enquanto os jogadores acreditarem naquela mensagem, eu acho que ele tem sempre condições para continuar, porque ele mudou a história do clube. É um caso de um treinador que mudou, porque era um clube que lutava de vez em quando por uma taça, ganhou com o Quique Flores uma taça, uma Liga Europa já, mas tinha estado muito recentemente na segunda Liga Espanhola, vinha ali com altos e baixos, com equipas até engraçadas, onde esteve o Simão Sabrosa, o Paulo Assunção, essa equipa que jogava bem, mas que não ganhava. E eu acho que, dando agora o lado que eu sigo muito de Espanha e dos adeptos espanhóis, é assim, mas com esses jogávamos, mas não ganhávamos, e agora ganhamos. E as pessoas, se fores ver as assistências, o estádio está sempre cheio, mesmo que o Atlético ou esteja numa fase má. E isso diz muito daquilo que as pessoas sentem ou não do Simeone, porque cantam por ele, independentemente da equipa ser vistosa ou não. E eu acho que isso é um sinal. Qual é o presidente que vai mandar o Simeone embora? Trata-se de um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Já ganhou 2 da Liga, se não estou em erro. Já chegou a 2 finais da Liga dos Campeões. Não sei se já venceu ou não a Liga Europa. Exatamente. Já ganhou 2 Ligas da Europa, já ganhou a Supertaça Europeia. Comparativamente àquilo que era o Atlético, é verdade. É um trabalho excelente. E mais importante do que isso, 10 anos na Liga dos Campeões. Ou seja, o Atlético já tem mais participações na Liga dos Campeões do que o que tinha antes de Simeone. E isso é o que dá o dinheiro, sabemos que esse é o lado importante. Ele ganha muito, é o treinador mais bem pago do mundo, salvo erro, não é? Como disseste. Mas ele foi o treinador mais bem pago do mundo depois de ter conquistado isto tudo e dar ao clube uma estabilidade financeira que antes não tinha, e é diferente de vamos agora pagar por este treinador para ganhar isto e ainda não fez nada. Não, eu acho que ele justificou aquilo que foi fazendo no clube. Claro. Esquecendo então esta parte do Atlético e indo um bocado ao jogo, o que é que privilegias no modelo de jogo? Ou seja, se fosses treinador de futebol, e como é que gostarias de ver as tuas equipas jogar, tendo como pressuposto que tens os recursos financeiros para ter uma equipa de topo?
Pois, essa é a parte mais importante, que é que jogadores é que nós temos, que jogadores é que nós temos e o que é que vamos fazer deles. Eu acho que há sempre a ideia errada de que é possível fazer de qualquer jogador aquilo que nós queremos. O Guardiola veio trazer muita mentira em quem o quis seguir, porque parecia que era fácil, ou seja, ele com qualquer jogador fazia aquilo, e às vezes vemos que não dá, que há jogadores que chegam, estão um ano, saem porque não dá. Eu gostava que fosse uma equipe, eu por exemplo identifico mais com o Klopp, com aquilo que é o Liverpool. Se fosse treinador de topo, se tivesse esses recursos, montaria uma equipa muito mais pragmática do que é o Guardiola por vezes, muito mais Klopp, ou seja, uma equipa que está confortável quando tem a bola, com médios que tratam bem a bola e com avançados, sobretudo, que eu acho que é o grande segredo do Klopp, é juntar ali um trio de avançados, sejam eles tinham um perfil quase sempre parecido, Mané, Salah, parecido nisto que eu vou dizer, que é da reação à perda da bola, sempre muito com a equipa, sempre muito 100% a entregar-se ao jogo e àquilo que é a ideia. Recuperação, Diogo Jota, Salah, Mané, e depois com liberdade para criar no terço. E aí já são muito diferentes. O Mané já é muito diferente do Salah, o Jota já é diferente dos dois, o Firmino então é aquela peça que dá a ligação, que é mais um médio ofensivo do que um avançado, mas sobretudo essa capacidade de reação à perda, com a bola estar confortável, quer com posses longas, quer com posses de 30 segundos, de recuperar a bola no último terço e atacar. Eu via mais a ser um Klopp, uma pergunta interessante, montaria um plantel para ter a bola e juntava-lhe sempre o Messi, se fosse possível. Olhando ainda mais neste panorama, tu, como jornalista desportivo, como é que te especializas na análise do jogo? Estudos, leitura de livros, aprendeste com alguém? Como é que um jornalista faz isto? Sim, eu não gosto da palavra especialista, especialização, não gosto muito. Ok, como é que eu percebi a pergunta, sim, só para dizer. Sim, ou seja, não me considero especialista de nada, considero-me um jornalista que entrou no Canal 11 para fazer umas tarefas de jornalista, de reportagem, de cobertura de eventos, de narrações, e reconheceram aqui dentro que eu tinha esse talento, com conversas, com alguns vídeos que íamos vendo, analisando, acharam que eu tinha capacidade para estar num painel de futebol tal a discutir futebol com as pessoas que lá estão, acharam depois que eu tinha capacidade para pegar num vídeo e fazer ali a interpretação daquelas imagens, e depois já fazia isso também em texto no Mais Futebol um bocadinho, porque quem lá estava sentiu que eu tinha essa capacidade para escrever sobre o lado tático do jogo. E depois, cabe-me a mim, deram-me esta oportunidade e eu tenho que justificar. E aí sim, depois entra essa parte que tu dizes, de ver muitos jogos, de ler muito, quer estatística, quer sobre futebol, ler diferentes estilos, perceber o que é que eles fazem, mas sobretudo ver e perder muito tempo, ver um jogo, ok, vi o jogo corrido, agora vou-me sentar a ver o jogo, vou parar, deixa-me lá ver o que é que o Roger Schmidt fez ontem, o que é que pediu ao Florentino, o que é que pediu ao David Neres no jogo com o Midtjylland, ver o que é que o Sérgio Conceição pede ao Otávio, e depois vamos falando, vamos dialogando, vou lendo alguns autores, e isso é importante, eu acho que é um bocadinho por aí, por isso é que eu te digo que a palavra especialista é um bocadinho, não sou especialista, sou alguém que me interessa sobre a tática, reconheceram que eu tinha capacidade de falar sobre isso, e depois há a discórdia e há quem concorde, isso aí haverá sempre. Claro. A ideia de trabalhar num clube já te passou pela cabeça? E já agora, se sim, em que tipo de funções? Na parte comunicacional não me vejo a fazer isso. Se me perguntasses se eu gostava de fazer parte de uma equipa técnica, era algo que eu gostava de fazer, ou seja, que se fizesse seria feliz a fazê-lo, sobretudo como, por exemplo, nessa capacidade não de scout de jogadores, mas de análise ao adversário, de ver e dissecar aquilo que o adversário tem para nos fazer e fazer essa passagem com a equipa técnica. Era um papel que eu gostava de fazer, mas é algo que nunca fiz muito por isso, porque sempre fui muito para o jornalismo e, como te disse, foi aparecendo. Eu nem sequer tinha esta ideia de ser comentador no Futebol Total ou num outro programa qualquer. São coisas que a vida nos foi dando e aconteceu, porque a minha ideia era apenas, gosto muito de narrar jogos e de ser jornalista. Então agora já que falas no Futebol Total e no Canal 11, quais são
as maiores vantagens, os maiores prazeres de trabalhar nesse meio? No Canal 11, falo especificamente do Canal 11, a liberdade que te dão para escolheres um tema e apresentar, olha, esse tema, olha, vi isto num jogo, acham que dá para debater? Dá, se é bom, vamos debater isso, então foca-te nisso. Ou seja, a liberdade que te dão para também seres parte do guião, de escolheres, de dizeres o que é que achas que está bem e está mal, essa liberdade de discussão. E depois acho que o à vontade com que o fazemos aqui, não algo carregado, pesado, com divertimento, com brincadeira, porque o futebol também é isso. O futebol não é só os centímetros do lado tático, o posicionamento, é também diversão, é também espetáculo, são também as pessoas. E eu acho que isso nós, no Futebol Total, levamos isso para o Futebol Total e isso chega às pessoas. Exatamente, e é por causa disso que tanta gente assiste. Também por esse lado comunicacional e não ser apenas só tático ou só sobre determinado assunto. Há ali alguma alegria que passa para os espectadores. Olha, tenho aqui 2 perguntas do público. A primeira é do João, que pergunta se... A pergunta que gostava de fazer ao Luís Martins era se ele gostava de treinar alguma equipa, seja a nível de formação ou até mesmo como treinador adjunto. Um grande abraço aos dois. Um abraço para o João. Foi o que te disse, eu gostava, se posição é que me via fazer uma equipa técnica, para fazer essa questão do scout, da análise do adversário, a interpretação do adversário, mas esse é um papel que quem gosta de tática se põe sempre. Se gostava de ser treinador adjunto, sim, gostava, mas nunca fiz muito para que isso acontecesse, mas sim, gostava, a resposta pode ser afirmativa. O João Moraes pergunta: quanto futebol é que o Luís consome por dia e de que maneira o seu trabalho afeta na escolha dos jogos que pretende ver por lazer? É uma boa pergunta, vejo, às vezes brincamos aqui na redação com isso, vejo muito futebol, vejo muito futebol, hoje em dia até vejo, lá está a questão do horário, às vezes impede-nos de ver em loco alguns jogos. Aqui estamos rodeados de televisões, vamos sempre vendo os jogos olha, foi gol ali e tal, mas isso não é ver um jogo, mas sei lá, por dia perco muito tempo. Posso dar um exemplo, por exemplo, ontem cheguei a casa depois do Futebol Total e ontem que estamos a gravar esta quarta-feira, ontem terça-feira a seguir ao Benfica, ainda fui ver o Benfica outra vez, ainda vi o Corinthians com o Flamengo, vou vendo sempre os jogos e depois a questão do live não muda naquilo que é a análise tática, porque se eu tiver que ver um jogo, puxo atrás, vou ver o jogo, não tem a ver com ser em direto, mas perco muito tempo, digo, por fim de semana às vezes vejo 10, 12 jogos live, vejo muitos. Consegues ter disponibilidade mental para ver tanto jogo? Sim, porque tiro prazer daquilo que é. Às vezes há questões em casa, e mesmo com a namorada e tudo, que não dá para o fazer, mas lá está a questão de puxar atrás e tudo. Mas tenho disponibilidade porque, se nós pensarmos os jogos que existem na Premier League, em Portugal tenho que os acompanhar, passo por obrigação, para falar no futebol tal, mas na Premier League, em Espanha, nós aqui no Brasileirão, porque vemos muito, hoje em dia até a Liga 3 entra-nos tudo pelos olhos, eu vou sempre acompanhando muito que é o futebol, e essa disponibilidade vem do prazer que temos pelo lado tático e pelo jogo. Claro. Olha, chegamos então àquela parte da conversa em que te pergunto se preferes uma coisa ou outra e tens de me responder sem te justificar. Comentar ou relatar jogos? Relatar. Orientar o Futebol Total ou comentar no Futebol Total? Comentar futebol. Liga Espanhola ou Liga Inglesa? Espanhola. Liga Alemã ou Italiana? Alemã. Xavi ou Ancelotti? Como treinador, desculpa, o Xavi, treinador. Sim. Ancelotti. Simeone ou Guardiola? Guardiola. Barcelona ou Real Madrid? Barcelona. João Cancelo ou Arnold? Cancelo. Griezmann ou Neymar? Neymar. Por fim, João Félix ou Vinícius? João Félix. Luís, para terminar, e a pergunta que faço a todos os convidados, qual é a tua visão de jogo? Olha, a visão de jogo é que o futebol é um espetáculo que deve ser sempre bem tratado, bem falado e discutido de todos e para todos. A minha visão é que o futebol chegue a todas as pessoas, meninos ou meninas. Luís, obrigado. Sim, malta, esta é aquela parte chata do final do vídeo em que eu vos volto a chamar a atenção para comprarem o meu livro. Se quiserem.
Se não quiserem também, comprem também. Vá lá. Dê-me um trabalho, por favor.